Boa noite, Abel. Na tua avaliação, surtiu efeito a entrada do Marcos Guilherme no lugar do Caio Vidal? O Marcos Guilherme deu a resposta para seguir nessa função? E também sobre o jogo, na tua opinião, o Inter ganhou um ponto ou perdeu 2? O Inter ganhou um ponto, porque nós continuamos na liderança e quem está nos perseguindo, há 3 jogos atrás, perdeu aqui para o Atlético. E o Marquinhos, você, não sei se você tem os dados, normalmente se tem, né? Teve uma atuação tática extremamente importante na marcação do árbitro. O Marquinhos fez grande jogo, tecnicamente, individualmente? Não, mas o árbitro também não jogou, que é uma das jogadas mais fortes dele. Outra jogada. Isso você devia estar me perguntando. Pô, aquelas viradas de bola do Atlético também não teve, né? Então, ficou de bom tamanho. Abel, boa noite. Em cima dessa pergunta, eu também emendo uma outra. É possível afirmar que o Marcos Guilherme é o seu novo atacante titular ou você vai repensar jogo após jogo? E o Dourado tem condições para a próxima quarta-feira? Não, com certeza que vai ter. Olha, cada jogo é uma história. Hoje eu tenho a certeza que o Marquinhos já tem uma vivência tática muito boa, ele ia ser de suma importância. Então, aquele lado esquerdo do Atlético não funcionou. Nós tivemos dificuldade. Eu recebi dados que em nenhum jogo o Atlético em casa tomou gol até os 20 minutos. E foi justamente o tempo que eles tiveram domínio total. E custa você se adaptar um pouquinho. Depois o jogo terminou igual ao primeiro tempo, o segundo tempo foi igual. Só que algumas situações que ficaram dúvida. É isso. Agora, sobre o Marquinhos, aquilo que nós esperávamos dele, taticamente ele cumpriu. Abel, boa noite. Como você enxerga essas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro? Porque o Flamengo tirou 2 pontos, é verdade, mas o Galo acabou perdendo ontem, o Inter abriu 6, querendo ou não, com esse empate. Como é que o Inter calcula, né, ou projeta essas últimas 4 rodadas? E aproveitando uma segunda, você perdeu o Moisés e o Lindoso hoje. Dá para confirmar o Wendel na quarta-feira? Claro. Não vou inventar nada. E o Dourado volta. E depois o resto da equipe, a maneira de jogar, cada jogo um jogo. Amanhã temos condição de observar nosso próximo adversário. Está numa situação difícil, então difícil se torna o jogo. Não vou falar de 4 jogos que faltam, isso aí. Nós vamos jogo a jogo. Foi assim até agora, então não adianta falar que o meu vai ser melhor, o Flamengo vai ser melhor, pior, não adianta. É jogo a jogo. E com certeza eles também devem estar pensando assim. Abel, o debate nesse pós-jogo gira em torno também das decisões da arbitragem, ou da decisão da arbitragem do árbitro de não ter ido no último lance, a bola bate no braço do jogador do Atlético, e não ter ido ao VAR para conferir o lance. Você já teve como observar o lance no vestiário? O que te pareceu? E você entende que possa ter existido algum tipo de condicionamento pelos últimos pênaltis que foram marcados para o Inter? Mas o nosso adversário, o perseguidor lá, teve uns 45. Né? Se ele consultou o VAR, ele nunca viu o VAR tão rápido. Tem vai que demora 5 minutos. Ele falou para um jogador meu que consultou. A bola é ficar para o Pego ou para o Johnny. E teve aquela jogada na falta no Caio. Mas não estou reclamando de nada disso. E nem falei, estou te respondendo o que você me perguntou. Mas uma coisa fica muito clara, e acho que a CBF tinha que levar em consideração. Quando um árbitro passa determinados anos, uma insígnia aqui no bolso da FIFA, quer dizer, um árbitro FIFA, quando ele deixa de ser, complica muito. Começa a dar umas explicações que não existem, começa critérios que só ele vê. Isso não é bom, nem para um time, nem para outro, e nem para o futebol.
Eu fiquei um pouco curioso, Abel. Tem outro árbitro, além do Ricardo Marques Ribeiro, que também já viveu essa história de, depois de perder o escudo FIFA, ter algumas decisões um pouco controversas. E a minha pergunta em si, depois dessa dúvida minha, o Inter vinha numa sequência de 9 vitórias. E claro que um dia ia ter um jogo que o Internacional não ia vencer. Se tu pudesse escolher um cenário para o Inter interromper essa sequência de vitórias, seria um cenário como o que teve hoje contra o Atlético Paranaense, um jogo difícil e com empate? Queria que tu analisasse o resultado também. Bom, muito pertinente e inteligente a sua pergunta. Qual é o seu nome? Taigor. É assim, não é à toa que esses dados que eu te dei, os 20 minutos iniciais do Atlético, não toma gol aqui, coisa. Pode ter conseguido um ou outro, mas é justamente o tempo que você leva. Nós fizemos um aquecimento diferente, trocando muita bola, metendo bola longa, essa coisa toda, mas é complicado, é difícil, entende? É difícil. Aí você vai se adaptando, isso às vezes custa caro. Eles tiveram domínio, mas na minha defesa teve muitíssimo bem. Praticamente, o que eles tiveram dentro da área? Realmente, uma cabeçada, né? E nós tivemos algumas situações também que poderiam resultar em gol, como aí, se fosse marcado o pênalti, tivesse marcado a falta. Mas não importa. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, para mim, o que tinha que acontecer foi um momento excelente. Um momento excelente. A gente vai fazer de tudo para que não aconteça na frente mais nada. Mas hoje aqui, eu estou te falando, o São Paulo empatou aqui, o Flamengo perdeu, é muito, muito difícil. Estava conversando com meu grande parceiro, com o Paulo, ele mesmo falou para mim, o time aqui roda muita bola e nós não conseguimos fazer uma jogada longa de virada de jogo, que é uma jogada tipicamente do Atlético, sempre com 2 homens muito enfiados, mesmo na linha lateral. Então, a dificuldade é grande. Então, hoje, perdemos sequência de vitória, ela ia acontecer. E naquilo que nós vimos no vestiário, nós já estamos preparados para o próximo. Oi, Abel, boa noite. Você falou agora, perdemos a sequência de vitória. Daí, se olharmos o copo meio cheio, mantém-se invicto a 10 rodadas, né? Você acabou de dizer também que o Inter faturou 1 ponto. Mas ao mesmo passo em que você mesmo, na coletiva pós-jogo contra o Bragantino, diz não ter gostado muito do desempenho, né? Hoje, você gostou do desempenho do Inter, apesar da vitória não ter vindo? E se você não gostou, onde é que você você encontra os seus diagnósticos de onde o Inter deveria ter atuado melhor na noite de hoje? Não, primeiro que eu gostei. Eu gostei pela dificuldade que é jogar aqui. Não adianta você vir jogar aqui com o time que for, contra quem for, vai encontrar uma dificuldade tremenda. É um time que desde que saíram alguns jogadores ano passado, jogam juntos, jogam nesse campo, e é extremamente complicado. Então, eu gostei muito do meu time como um todo, principalmente quando o jogo equilibrou. Depois de 25 minutos, nós praticamente não demos oportunidade a eles, começamos a puxar uns contra-ataques, mas aí você viu o problema do campo. Tinha um erro de passe, bola indo para a lateral, bola tocada com força. Então, isso tudo pesa. Então, não estou, sinceramente, o resultado que eu gostaria, não. Mas você, quando analisa um jogo com o time do Atlético, eu sei, porque a gente vê muito. Mas ali dentro, que tu vê a dificuldade que é. A movimentação, a rotatividade deles é realmente incrível. Então, foi um bom resultado. O ideal, óbvio que não. O Inter tem que jogar para ganhar. Mas, e não ganhou, porque encontrou um grande adversário do outro lado, com uma adaptação ao campo, que é a tua ferramenta de trabalho, que não é apoiar uma bola, a bola é igual. Mas o campo, todo time que vem aqui encontra dificuldade. Abel, boa noite. Você conta com o Galhardo para o jogo do Sport e você falou, né, sobre a dificuldade que foi jogar com o Atlético e você já tinha dito também que seria muito complicado a sequência, né, Bragantino e Sport. Agora, na próxima rodada, você pega o Sport e o Flamengo vai pegar justamente o Bragantino.
é um momento de inverter e recuperar essa vantagem? Sei. Nós vamos procurar, acima de tudo, fazer a nossa parte. Eu não tenho que ficar... Nós vamos se enfrentar daqui a 3 rodadas. Vamos ver como é que vai estar lá. A gente não sabe, não tem ideia. Né? Você viu, a gente tem que... O que se falou ontem do jogo do Atlético? É complicado, cara. Não é fácil. É difícil para aqueles times que estão em zona de rebaixamento, aqueles que estão brigando por Libertadores, aqueles que não brigam por mais nada. É difícil. Isso que vocês precisam entender, cara. Isso é uma maneira de qualificar o futebol brasileiro. Porque tem um campeonato dificílimo. Qual o campeonato do mundo que você começa com hoje, né? Por ter uma equipe grande, que é o Cruzeiro. Há pouco tempo aí, bicampeã brasileira. Fora, você começa praticamente com 11 favoritos. Qual o país do mundo que tem isso? Então, é complicado, é difícil. Então, nós vamos jogar agora contra uma equipe que está brigando ali de rebaixamento. A dificuldade vai ser sempre grande, mas nós temos que procurar fazer a nossa parte. E depois, cara, vamos ver a sequência. Como é que vai ser o Flamengo lá, como é que vai ser o Atlético. E depois nós vamos o Vasco. Tudo é complexo e é difícil, mas nós estamos vivos. Isso que é o mais importante. E na liderança. Boa noite, Abel. Como você mesmo disse durante a coletiva, cada jogo é uma história. O torcedor colorado pode se preparar para as próximas quartas rodadas decisivas para o Inter, que o time pode atuar com uma maneira diferente conforme o adversário? Não. Maneira diferente, não. Pode ter estratégia diferente. Hoje tem que ser um pouquinho diferente a nível de estratégia, porque você viu os primeiros 20 minutos, 25. Eu não é apavorar meu time quanto a isso. Eu só falei, nós temos que ter muito cuidado no início do jogo, porque é complicado. É a mesma coisa, cara, você comprar um sapato novo, você sair para fazer caminhar no parque e você vai ter dificuldade, vai ficar cheio de bolha. Até esse sapato, você adaptar teu pé ao sapato. É assim, cara. O campo, ele leva um tempinho. Até alguns jogadores do Atlético, em um ou outro passe, não por dentro do campo, mas em bola que tentavam abrir para o lado, eles erram, porque a velocidade da bola é incrível, cara. O campo, além disso, ele é molhado. São direito deles. Então, essa dificuldade, além do valor do adversário, ela tem que ser contada. Abel, boa noite. 2 coisas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação dos teus 2 laterais e a importância que eles tiveram para que o Inter conseguisse equilibrar o jogo, especialmente ali a partir do minuto 20 do primeiro tempo. É isso que eu te falei. Tudo aquilo que nós estudamos, e é o que nós queríamos fazer, o gozado é que houve esse... Vou te dar um subsídio que você não perguntou. O que nós treinamos da maneira de jogar do Atlético, o Atlético não usou. Ele também teve um respeito grande pelo Inter, ou seja, é um time, é uma equipe que joga a defesa muito alta. Então, o Bahia, o Atlético Mineiro, vimos alguns jogos e a defesa é muito alta. E nós trabalhamos para tentar pegar essa defesa alta. Por isso, algumas bolas longas, mas você reparar, a defesa dele não estava chegando praticamente na linha de meio campo. Ficava a nível de intermediária na perda de bola. E os laterais foram fundamentais porque eles têm, tanto do Thiago, como com o Pedro, ou com o Abner, ou com o Jonathan, uma virada de jogo, de corredor muito constante. E, por os 2 laterais estarem muito bem posicionados, esse tipo de problema nós não encontramos.